do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, pessoal desse canal, uma boa noite a todos. Aqui nós estamos mais uma vez trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para vocês que se vocês não estão inscritos nesse canal, se inscreva, meus amados. Você não entrou nesse canal por acaso. Se inscreva, faça a sua inscrição. Ative o sininho. Toda semana uma mensagem da parte de Deus para abençoar a sua vida. Meus irmãos, se você conhece alguém que gosta de ouvir a mensagem de Deus, fale do canal O Curador de Alma para essa pessoa. Ou se você mesmo gosta de ouvir a mensagem e você está vendo pela primeira vez, se inscreva nesse canal. Amém? E hoje nós vamos falar do chamado de Abraão, meus amados. Isso! Vamos lá em Gênesis capítulo 11, no verso 29. Olha o que a palavra diz: tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a família de Arã, pai de Milca e Isca. Olha o que diz o 30, meu amado. Ora, Saraí era estéril e não tinha filho. Olha lá no verso 12 o que diz: o chamado de Abraão. Então o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e a abençoarei. Tomarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoar e amaldiçoarei os que por meio amaldiçoarem você, e todo o povo da terra serão abençoados. Olha no verso 4. Abraão partiu como lhe ordena o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, e os bens que haviam acumulado, e os servos comprados em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e chegaram. Abraão atravessou a terra, o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção das colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Betel a oeste, e ali a leste construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Já no verso 10, Abraão no Egito, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Saraí, sua mulher: bem sei que dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me trate bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Saraí era uma mulher
muito bonita. E vendo os homens da corte de Faraó, as elogiaram diante do Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelo. Mas o Senhor puniu o Faraó por conta com a grave doença por causa de Saraí, mulher de Abraão. Por isso o Faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Porque não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para minha mulher. Aí está a sua mulher, tome e vai. A seguir o Faraó deu ordens para que providenciasse necessário para que Abraão partisse com sua mulher, com tudo o que possuía. Olha já no capítulo 13, a desavença entre Abraão e Ló. Saiu Abraão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito em gado, como em prata, em ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até chegou ao lugar em Betel, onde ali estava armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos, tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los dois. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre meus pastores, os meus animais. Somos irmãos. Eis a terra inteira diante de vós, e vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como na terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Já no verso 11 diz assim: Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aleluias, meus amados, meus queridos, meus irmãos. Olha que interessante, no capítulo 11, do verso 9, a Bíblia diz que Abraão era casado com Saraí. E já no verso 30 diz que a sua esposa Saraí não podia ter filho, porque ela era estéril. Meus amados, e chegando já no verso 12, começa a contar o chamado de Abraão. O Senhor aparece para ele com sua voz, pedindo para que Abraão saísse do lugar onde estava, abandonasse os seus parentes, o seu pai, e ir para um lugar aonde que Deus a mostraria para ele. O Senhor pede para que ele abandone a sua parentela, os seus pais, e ir para um lugar. O interessante, meus amados, é que Abraão ele tinha uma vida cômoda. Abraão era bem sucedido. Abraão era próspero naquele lugar. E o seu pai era um grande comerciante de imagem, de estátua
naquela região. Meus amados, olha que muito interessante. Vocês teriam coragem de agir que nem Abraão agiu? Sair de um lugar que você está bem instalado, sair de um lugar que você está bem estruturado. O seu pai, um grande comerciante, eles iam herdar tudo aquilo. Mas Abraão só escuta a voz de Deus. Essa história que a Bíblia conta é uma das histórias mais dedicada de fé, esperança em deixar ser guiado por Deus, pela voz de Deus. E o interessante é que Deus pede para Abraão sair da presença do pai dele. O pai dele era muito rico. Abraão iria herdar tudo aquilo. Talvez Deus pediu para que ele saísse daquele lugar, para que ele não se corrompesse, porque ele ia herdar tudo aquilo do pai. Talvez se ele ficasse naquele lugar, ele poderia se corromper. E a Bíblia diz que não dá para adorar dois deuses, não dá para adorar só um Deus só, não tem como fazer isso, porque se você adorar dois deuses, você não vai estar cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E Abraão, ele pega e ele escuta a voz de Deus. Olha o que diz no verso 2. No verso 2, a Bíblia diz que o Senhor fará dele um grande povo e abençoará e tornará ele famoso. O nome dele será famoso e ele será uma bênção. E já no verso 3, ela diz bem assim: abençoarei o que te abençoar e amaldiçoarei os que amaldiçoarem você. E todo o povo da terra serão abençoados por você. Nós somos herdeiros de Abraão. Nós somos abençoados por Abraão. Você já imaginou se Abraão estivesse desistido? Se Abraão não ouvisse a voz de Deus, o que seria? Como seria? Mas Abraão, meu irmão, ele não reclama, ele não questiona Deus. Nossa, Deus, eu estou tão bem aqui, eu estou tão bem instalado aqui. Não, pelo contrário, ele escuta a voz do Senhor, ele pega a sua esposa e ele vai para atravessar o deserto, meus amados. E o interessante é que a Bíblia diz que houve uma grande fome naquele lugar, e aí Abraão desce em direção ao Egito, e ele pede para a sua mulher que ela não minta, mas que ela omita que era sua mulher. Eu quero dizer para você, assim como a mentira tem perna curta, a omissão tem graves consequências, assim como trouxe essas consequências para o faraó, que tomou a sua mulher, mas o faraó não sabia, e Abraão sentiu medo, assim como Pedro também sentiu medo ao negar Jesus, porque ele era carne, assim como nós sentimos medo. Mas nós temos que confiar no Senhor, ouvir a voz de Deus, acreditar que Deus, ele vai fazer, porque no verso 3, o Senhor diz para ele que ele abençoaria quem abençoaria ele, e amaldiçoaria quem amaldiçoaria sua vida. Então Deus dá uma prova para ele, Deus mostra para ele quando o faraó tenta tomar a sua mulher como esposa, e ele manda a doença para faraó e a sua corte. Meus amados, é tempo de acreditar, que Deus vai fazer, é tempo de acreditar que Deus vai prover na sua vida. Irmão, não desista, se envolva, não faça que nem Abraão fez, por medo de não acreditar. Tome a decisão, acredite no Senhor, por mais que ele acreditava que Deus ia guiar ele, mas nesse ponto ele sente medo, ele pede para a sua mulher não mentir, porque ela era sua irmã realmente, e o Senhor estava junto com ele. A prova que o Senhor estava com ele é quando o faraó fica sabendo, ele só
pede para ele se retirar daquele lugar, convida Abraão a se retirar daquele lugar. Poderia ser pior, poderia ter tirado a vida dos dois por aquela praga que veio sobre Faraó, mas não. O Faraó ficou com receio, ficou com medo que se ele fizesse algo, poderia acontecer algo pior com ele. Então o Faraó pede que ele se retire daquele lugar e Abraão parte em direção ao primeiro lugar onde ele montou um acampamento e fez um altar para o Senhor. E chegando naquele lugar, meus amados, Abraão estava muito rico, muito próspero, não só ele, como Ló, os dois, e a terra não comportava mais os dois, e teve que os dois se separar. Aconteceu até uma briga entre seus pastores, e o interessante é que Abraão fala que não precisa acontecer isso, que isso não é preciso acontecer, porque somos irmãos. Para que vamos brigar por bens materiais? Para que vamos discutir por isso? Você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda, não tem problema, vamos nos separar. Foi isso a atitude que Abraão teve. É essa, é nossa atitude que temos que ter. Não temos que brigar por bens materiais, temos que brigar por estar na presença do Senhor. Temos que estar na presença de Deus. E o interessante é que Ló escolheu o lugar mais bonito, o lugar verdejante, e Abraão preferiu ficar em Canaã, meus irmãos. E Ló foi para perto de Sodoma, embora os homens ali eram perversos, eram pecadores. Meus amados, eu quero dizer para você qual a diferença de Sodoma para o país, o planeta que nós vivemos. Não tem nenhuma, praticamente iguais, praticamente igual. Corrupção, prostituição, as pessoas não valorizam o Senhor, as pessoas só valorizam materialismo, só dinheiro, meus amados. E é isso que eu quero dizer para você. Temos que escutar a voz de Deus, a voz do Senhor, e agir como Abraão agiu, meus amados. Meus amados, eu queria contar uma parábola para você, para estar finalizando esse vídeo. A parábola do viajante e a promessa invisível. Meus amados, havia um homem chamado Carlos, que morava em uma cidade cercada por montanhas e o conforto. Ele tinha família, amigos e tudo que precisava para viver tranquilo até o fim dos seus dias. Um dia, enquanto contemplava o céu, ouviu uma voz suave e firme que dizia: Carlos, deixa a sua casa, a sua terra e tudo é família e vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Lá farei de ti um povo forte e através de ti abençoarei muitas vidas. Carlos ficou confuso, meus amados. Para onde iria? Como deixaria tudo que ele construiu, meus irmãos? Mas algo dentro dele queimava mais forte. O que? O medo, meus amados. A certeza de que aquela voz vinha de um bom pastor. Então ele preparou a sua mochila e se despediu, partiu a caminho e enfrentou o deserto. Noites frias, dias quentes, muitos disseram que ele era maluco por seguir uma promessa que não podia ver, mas Carlos caminhava com os olhos da fé, os olhos atentos à voz que o chamará. Anos se passaram, e o que parecia loucura se tornou bênção. Ele chegou a uma terra, teve filhos, netos, e sua história inspirou gerações. Então Carlos, que o mais importante era não só a terra prometida, mas a confiança de quem o chamou, meus amados. Essa lição da parábola que eu deixo para vocês hoje, assim como Abraão, Deus ainda chamava e ainda chama as pessoas hoje para sair da sua zona de conforto, para viver algo maior. Nem sempre Ele mostrará tudo de uma vez, não, meus amados, mas o que obedecerem pela fé descobrirá cada passo guiado
por Deus e vale a pena. Levando isso para os nossos jovens de hoje, Deus está te convidando, meu amigo. Se você está me vendo, Deus está te convidando a você largar. Não sei o que se passa na sua vida que eu não conheço, mas talvez pode ser o vício, talvez pode ser as más amizades, talvez pode ser as más influências. Deus está te convidando a você abandonar tudo isso e viver algo novo na direção do Senhor, na direção de Deus, meus amados. Oh, meus irmãos, aleluia, aleluia. Muito obrigado, meus irmãos, todos vocês que ouviram essa mensagem do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Meus irmãos, se você está precisando de oração, coloca no comentário que eu vou orar pela sua vida, eu vou orar por você. Ou se você conhece uma pessoa que precisa de oração, coloca o nome dela que eu vou orar pela vida dela, Senhor. Oh, amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu oro por todas essas pessoas, Senhor, que estão assistindo esse vídeo, Senhor, que se dedicaram um tempinho para ouvir a sua mensagem, Senhor. Senhor, me usa a minha vida, Senhor, me faça trazer a mensagem do Senhor na sua casa, Senhor. Senhor, que as pessoas possam estar, Pai amado, ouvir a sua voz, Pai amado, para seguir em frente, Senhor. Senhor, desde já eu repreendo qualquer enfermidade, Senhor. Abençoa o seu povo, Senhor, dê direção, Senhor, cura as pessoas, Senhor, liberta essas pessoas do vício, Senhor. Senhor, toda a honra, toda a glória dada a Ti, meu Deus, que assim seja, Senhor. Muito obrigado, meus amados, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e no próximo vídeo vamos falar de Sodoma e Gomorra. Amém, meus amados, que Deus abençoe todos vocês, Pai.